Bom, Ao vivo no bastante, né? Facebook. Ok, pode começar? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui presente nesse canal da Brat, para promover um novo encontro e tratar de um tema importantíssimo, né, e bastante polêmico, que é o da responsabilidade do poder público na terceirização. A escolha desse tema, ele foi inspirado em razão da recente decisão da SDI e do TST, agora em 10 de setembro, que julgou vistas regimentais com relação ao tema e que também manteve o entendimento já proclamado em dezembro de 2019, no sentido de imputar ao ente público o ônus probatório de ausência de culpa nos casos de responsabilidade subsidiária pelo não cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas. Para falar desse tema, nós vamos receber hoje, com muita satisfação, o doutor Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Doutor Aldemiro tem vasto currículo, que chancela todo o seu conhecimento. Ele é advogado, é o atual presidente da Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas, é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, foi juiz do trabalho até 2016, professor da Escola Superior da Magistratura, professor em várias renomadas universidades na graduação e pós-graduação, e é autor de diversas obras e artigos. Aldemiro, boa tarde, muito obrigada pela sua presença, é uma honra recebê-lo hoje aqui nesse canal. Muito obrigado, professor. Eu agradeço suas palavras. Eu nem sabia que eu era tudo isso. Eu agradeço muito. Eu economizei o seu currículo, viu? Eu teria que falar muito mais. Me perdoe se eu esqueci de algo mais importante. Obrigado. Mas, Muito de fato, bem. né, professora, tem razão. É uma honra enorme estar aqui, primeiro, nesse espaço aberto pela Abrat e com tão boa hostess, né? Orientando tudo isso. E, assim, a gente vai trocar uma ideia. Na verdade, hoje nós estamos numa dinâmica tal, não só legislativa, mas principalmente de interpretações de leis, que o que hoje a gente afirma com toda a segurança, amanhã pode ser ultrapassado, pode se revelar completamente inconsistente, né? Mas, na medida do possível, pelo que nós temos até agora, a gente vai tentar trocar uma ideia por aqui. Acho que esse é o foco, né, desse nosso encontro. Perfeito, perfeito. Eu pensei, nós conversamos um pouquinho antes e chegamos aí nesse acordo de estabelecer a seguinte dinâmica dessa exposição. Nós vamos falar, quer dizer, o foco é a responsabilização do ente público em razão da culpa pela terceirização. Mas antes da gente falar de responsabilização, acho que seria muito importante a gente explicar para os nossos ouvintes como é que funciona, né, a terceirização na administração pública, que tem um regramento que antecede a terceirização da atividade privada. Então, acho que seria muito interessante ouvi-lo para falar dessa história, né, dessa evolução histórica do Instituto e também evolução legislativa e jurisprudencial. Fique à Claro. vontade. De fato, essa evolução histórica é fundamental para a gente poder compreender como chegamos à situação de hoje. Mas, antes de mais nada, só para o nosso amigo que está acompanhando, para ficar bem claro, para evitar dúvidas, né? Porque o que é a administração pública? Né? Na realidade, a gente pode observar que a jurisprudência usa a expressão administração pública, por vezes, com significados diferentes. Né? Então, nesse caso da terceirização, a gente vai entender por administração pública todas aquelas pessoas que só podem contratar com base na Lei 8666/93. Então, vai incluir não só as pessoas de direito público, mas também as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são pessoas de direito privado. Então, esse é o pessoal que aqui a gente vai chamar de administração pública, não é verdade? Perfeito. A gente poderia voltar um pouquinho, professora, lá para os idos da década de 70 ainda, de 70 e 80. Na época, de modo como regra geral, né, entendia-se o seguinte: quem toma os serviços é o empregador.
acabou-se, não tinha muita firula, não tinha negócio de item 4 de súmula, item 5 de súmula, quem contrata é o empregador. Aí vieram duas leis e abriram as primeiras exceções, né? Veio a lei do trabalho temporário, a lei 6.019, de 74, e a lei do vigilante, a lei 7.102, que é de 83, salvo engano, né? Bem, com base nessas duas leis que tratavam dessas exceções, ou abordando essas duas exceções, a primeira súmula que veio do TST não foi, na verdade, a 331, né? Foi a 256, né? Essa súmula 256, que era de 86, ela dizia exatamente isso aí. A contratação do trabalhador, que na verdade é a essência da súmula 331, mais adiante. A contratação do trabalhador por meio de empresa interposta é ilegal e o vínculo se forma diretamente com o tomador, mas aí trazia as exceções, salvo nos casos da Lei 6.019, trabalho temporário, e Lei 7.102, trabalho de vigilância, né? Mas aí nós estamos ainda na década de 80, antes da Constituição Federal. E aí veio, em 88, a Constituição Federal. Pois bem, passou a exigir concurso público para vínculo com a administração pública, não é verdade? Sabemos todos. Sim. Isso levou à primeira diferenciação na jurisprudência. É evidente que não podia mais valer uma jurisprudência que dizia se a terceirização não for nas duas exceções, forma vínculo direto com o tomador. Precisava de uma exceção, vírgula, salvo se esse tomador for integrante da administração pública, onde se exige o concurso público, não é verdade? Tá. E aí prossegue, ainda na década de 80, e no final da década de 80, começam a vir as tentativas, digamos assim, eu considero que foi quase uma tentativa de volta ao direito romano, da época em que tornava o Estado irresponsável. O Estado não respondia por nada. Tá? Só que, assim, não foi a volta ao direito romano no sentido da res pública, e sim no sentido de privilegiar, digamos assim, o bolso público, ou de quem mexe com o bolso público, mas em detrimento de direitos trabalhistas. E aí começa... O engraçado é que a primeira tentativa de burla aos direitos trabalhistas não foi nem pelas empresas terceirizadas, foi pelas cooperativas, né? No finalzinho da década de 80, começo da década de 90, começa a surgir as cooperativas. Eu não quero mencionar nome, mas nessa época, um governador de estado, ele teve a seguinte ideia: bem, eu vou montar, ou melhor, os trabalhadores vão montar, sob orientação do estado, uma cooperativa, e eu contrato com a cooperativa que não é minha empregada. Ora, o que acontece? De fato, se fosse cooperativa, não haveria relação de emprego, né? Mas o problema é que o cooperativismo ele tem características próprias, né? Assim, sem alongar muito, mas de cara, é necessário que a cooperativa, primeiro, seja vantajosa para o cooperado. Seja vantajosa porque ele reduz os gastos e aumenta os ganhos. Então, em síntese, ele vai ganhar mais. E, além disso, ele deve participar da direção, das deliberações dessa associação. E, na prática, não tinha nada disso. Essas cooperativas que surgem de início para fornecer mão de obra para o Estado, município, para os entes públicos em geral, o que se via? O cooperado, eu vou colocar aqui cooperado entre aspas, ele recebia salário igual ao de quando era empregado. Às vezes, dependendo, claro, da função que ele desempenhava, recebia salário mínimo, quer dizer, menor não poderia ser. Então, ele passava a receber o mesmo salário, mas abrindo mão de todas as demais parcelas inerentes ao contrato de trabalho. É evidente que não houve ganho. Evidente, ele perdia FGTS, 13º, férias, etc. Então, ele tinha perda, e por vezes bastante acentuada. Além disso, assim, nem se cogitava de deixar esse cooperado, novamente entre aspas, participar da direção da associação. Simplesmente decidia se era imposto goela abaixo. Ora, o que aconteceu? Na Justiça do Trabalho, eu lembro bem dessa época, começo da década de 90, isso começa a ser repudiado. Epa, alto lá. Cooperativa nada. O que nós temos aqui é uma clara tentativa de fraudar direitos dos trabalhadores. E a Justiça do Trabalho começa a repudiar isso aí.
E aí, o mais interessante é que os nossos, digamos, a nossa classe política, não se dando por vencida, alterou a CLT. A CLT foi alterada, o artigo 442, o parágrafo único, acho que é 94, até anotei por aqui, acho que é 94, para dizer que qualquer que fosse o tipo de cooperativa, não haveria vínculo de emprego. Se puder me ajudar, professor, mas acho que é isso, acho que é 94 a alteração. Eu anotei aqui, mas tem tanta coisa que eu nem sei onde está, mas acho que é isso aí mesmo. Para dizer isso, que não haveria vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa e nem entre o cooperado e o tomador de serviços, né? A ideia foi muito clara, como aliás tem sido comum, foi uma lei que reagia ao entendimento dos tribunais do trabalho, né? 94. 94, né? Isso, 94. dessa época também é a primeira redação da súmula 331, é tudo dessa época, tudo sentou aí foi o começo de tudo. O que aconteceu? Essa alteração legislativa não vingou, porque, na verdade, o que os juízes do trabalho começaram a dizer? É aquilo que a gente já vinha comentando, olha, na verdadeira cooperativa, claro que não há vínculo com o tomador, entre o cooperado e o tomador de serviço ou com a cooperativa, mas na verdadeira cooperativa, não nesses casos de fraude evidente. O artigo da lei, da CLT, não foi, pelo menos em tese, ele não pode ser usado para proteger uma fraude evidente. E aí não vingou, continuaram a ser condenados os entes da administração pública quando havia essa tentativa por meio de uma cooperativa fraudulenta. Bem, aí, não dando sorte, não tendo sucesso com essa cooperativa, explode ou começa a explodir a terceirização como hoje nós conhecemos. Não necessariamente em relação ao Estado, não necessariamente, né? Na verdade, a terceirização veio, se a gente pensar lá no começo, como uma espécie de panaceia para os males das empresas. Eu lembrei, porque um pouco antes dessa época eu era bancário, e do banco que eu trabalhava, eu conhecia o vigilante, porque ele era empregado do banco, eu conhecia a pessoa da limpeza, porque era empregado do banco, estava lá todos os dias de modo permanente, e de uma hora para outra esse pessoal sumiu. Por quê? Porque as empresas passaram a terceirizar. A ideia que estava lá no início a empresa vai concentrar na sua atividade fim e vai terceirizar as atividades que não sejam ligadas ao seu objetivo principal. Essa foi a ideia. Isso também chega com força na administração pública, não é isso? Então, vem aquela ideia, eu vou terceirizar, mas aí a terceirização em si, não havia muito problema direto nisso aí. Mas a questão como é que fica a responsabilidade pelas verbas trabalhistas, que no fundo é o que aqui nos interessa, né? É a questão da prova e, portanto, da responsabilidade. Pois bem, nessa época começa a administração pública e mesmo os particulares dizem, não, pera lá, se a terceirização é válida, então eu não vou responder pelas verbas que outra empresa deve. Quem deve pagar é o empregador. E nesse momento, lá em 93, foi que a antiga súmula 256 foi convertida na súmula 331, ampliando um pouquinho a redação, não é verdade? A súmula 331, ela já, até o item 4, já dizia basicamente o que hoje a gente conhece, né? Um pouquinho diferente, claro, mas em síntese, o vínculo formava direto com o tomador, vírgula, salvo naquelas exceções da trabalho temporário e do vigilante, e salvo se fosse a administração pública. E aí acrescentou uma limitação que hoje já foi mandada para o espaço. Só seria válida a terceirização se fosse na atividade meio, jamais na atividade fim. Hoje a gente sabe que o Supremo já jogou isso aí para o espaço, né? Continua ainda a questão da impossibilidade da pessoalidade, etc. Mas a atividade fim já não... Na atividade meio não é mais uma exigência. Mas, enfim, o fato é que veio a súmula 331. Essa súmula 331, eu torno a chamar a atenção para a coincidência de datas. Todos esses fatos vêm dessa mesma data, né? Inclusive, vou já falar sobre ela na Lei 8.666, que é de 93. É tudo do começo da década de 90. Eu acho que aqui foi aplicado assim,
de mão cheia, né, a ideia de que o mal se faz de uma vez. O bem você faz em gotas, mas o mal você faz de uma vez, porque vem tudo dessa época, começo da década de 90. Pois bem. Havia inspiração, né? Um momento de inspiração para mim, nesse sentido. É verdade. Então, quando veio a súmula 331, o detalhe interessante que ela trouxe, ela só ia até o item 4. E dizia assim, bem, se a terceirização, mesmo que ela... Isso foi legal, forma o vínculo com o tomador, salvo exceções. Mas mesmo quando legal, dizia o item 4, o tomador dos serviços responde de modo subsidiário, claro, se participou da relação processual. Não havia distinção, né, entre o tomador particular e o tomador integrante da administração pública. Na versão original da súmula, ela só fazia dizer, tomador de serviços, se quem você contratou não pagar, você vai responder de modo subsidiário e depois vai lá para a justiça comum buscar seu direito de regresso. Em síntese, era isso o que a súmula dizia. O que a gente pode observar? Não começou o entendimento trabalhista pela súmula, começou de uma jurisprudência que já vinha se formando. Não foi por acaso, a súmula, repito, é de 93, não foi por acaso que nesse mesmo ano 93, atacando a jurisprudência já que se consolidava, a lei 8666 trouxe o famigerado artigo 71, parágrafo 1º, que diz, olha, pera lá, o ente da administração pública, se ele contratar nos termos desta lei, ele não pode ser responsabilizado pelas verbas trabalhistas, entre outras, né? Trabalhistas, fiscais, etc. Mas não pode ser responsabilizado, no que nos interessa, pelas verbas trabalhistas, porque foi inadimplente o empregador, né? Aqui, mais uma vez, a tentativa era clara de atacar a jurisprudência trabalhista que vinha sendo formada. Mas o TST diz assim, então vamos fazer a lei que diz assado e afastar essa ideia do TST, o que hoje tem sido bastante comum, a gente sabe disso, né? Mas, enfim, voltando. Quando veio essa lei, o que o TST fez? O TST, em 94, ele alterou a súmula 331, alterou esse item 4. Mas alterou para dizer o seguinte, pera lá, legislador, você pode até tratar dos casos em que o Estado responde, mas isso não pode afetar a dignidade do trabalhador. Isso não pode servir como escudo para fraudar direitos do empregado. Então, se você observar, no comecinho de 94, acho que foi janeiro, fevereiro de 94, foi incluída no item 4 da súmula 331 essa observação de que essa responsabilidade subsidiária também seria aplicável quando o tomador de serviços fosse um ente da administração pública, direta, indireta, autárquica ou fundacional. E o TST, eu juro para você, Cláudia, que eu considero que foi uma espécie de deboche, porque, olha só, o TST colocou entre parênteses, artigo 71 da Lei 8666. Eu vou dizer como eu vejo isso, tá? O TST está dizendo, legislador, eu sei que você colocou esse artigo, mas eu não vou dar bola para ele. De verdade, porque não tinha necessidade. Faz sentido. Não é verdade? Eu ia acabar de mencionar que o ente da administração pública responderia exatamente o oposto do artigo 71. Por que a Gás d'Água mencionou? Pô, tudo bem. O fato é que estava mencionado esse artigo 71, parágrafo 1º da lei 8666. Né? E aí, digamos, começa a agravar a situação. O que aconteceu? O TST, repito, ele disse assim, olha, a lei diz que a administração pública não responde, vírgula, mas pelas verbas trabalhistas, ela responde. O fato dela não responder significa que ela vai buscar requesto, ela pode buscar requesto, mas ela não pode deixar o trabalhador se receber as parcelas essenciais à sua sobrevivência, não é verdade? Sim. Bem, só que a administração pública também não estava parada e começa a provocar o Supremo Tribunal Federal. Até que em 2010, teve alguns recursos isolados, mas em 2010 houve a também famosa ADC 16, movida pelo governo do Distrito Federal e que pegou amigos curiados do Brasil inteiro. Acho que todos os estados ingressaram na ação interessados. E ao decidir essa ADC 16, o Supremo
meio que incógnita a decisão, disse mais ou menos o seguinte: olha, não é pelo fato de que o empregador não pagou que automaticamente a administração pública vai ser responsabilizada. E aqui eu faço, não é bem uma meia-culpa, mas eu sou obrigado a reconhecer que, de fato, estava praticamente automática a transferência. Se você observar, na verdade, nessa época, 2008, 2009, por aí, se a empresa não pagasse, o juiz de trabalho e o Tribunal do Trabalho não examinava mais nada. Ah, não pagou? Tá, tudo bem. Então, quem paga é a administração pública. E aí, de fato, a lei, não, bem ou mal, o fato é que a Lei 8666 não permitia essa transferência automática. Automática. Foi o que vinha acontecendo. E aí foi quando o Supremo, na DC 16, disse assim: Cepa, pera lá, não pode ser transferência automática. Não basta que haja o inadimplemento por parte do empregador para que automaticamente se responsabilize o ente da integrante da administração pública. Tem que examinar caso a caso. Eu lembro bem que, na época, a notícia no site do TST foi exatamente esse aí: TST terá que examinar a responsabilidade caso a caso. Usava essa expressão. E, de fato, tem que ser isso aí, né? Porque a arguição na ADC foi: olha, o TST está negando a aplicação do artigo 71 da Lei 8666. Isso equivale a dizer que ele é inconstitucional sem declarar inconstitucionalidade. E aí o Supremo disse, na verdade, o TST não dizia claramente que o dispositivo era inconstitucional, mas deixava de aplicar, isso não há como negar. E o Supremo disse, não, peraí, o dispositivo é constitucional sim. Agora, isso não significa, e aí veio a primeira brecha, né? Não significa a irresponsabilidade total do ente da administração pública. Ele responde nos casos gerais da responsabilidade civil, que entre nós ainda é prevalentemente a responsabilidade subjetiva do artigo 186 do Código Civil, não é verdade? A responsabilidade fundada na culpa. Na culpa. Na culpa. Traduzindo essa decisão do Supremo, o ente público vai responder se ele teve culpa. Eu faço apenas um pequeno parênteses para observar o seguinte: quando a gente fala em culpa, normalmente, é normal, porque é o mais comum, nós somos levados a raciocinar sobre a questão da fiscalização. Não fiscalizou se eram cumpridas as obrigações trabalhistas, culpa invigilando, não é verdade? Mas não podemos esquecer que também pode haver culpa por uma licitação irregular ou pela falta de licitação quando não era cabível, não é verdade? Também seria culpa, no caso, a culpa em eligendo. O Supremo não disse que seria culpa em vigilando. Culpa. E pode acontecer, eu já vi na prática, casos em que o Estado simplesmente faz um contrato colocando assim, dispensado o certame licitatório, mas não disse sequer por quê. Ora, a dispensa de licitação tem regras específicas, lá dos artigos 24 e 25 da Lei 8666. Não é porque o administrador quer, né? Aliás, Cláudia, se a gente pegar, por exemplo, essa época agora de pandemia, na compra de aparelhos de saúde por governadores, prefeitos, o que vai ter disso aí? O que vai ter um monte de casos de culpa e eligendo por falta de licitação, não é verdade? Sim, sem dúvida. Porque no próprio edital é possível se estabelecer pedidos de certidões e de lastro patrimonial daquele que você vai pretender contratar. É uma forma também de garantir, né? Já no edital estabelecendo essa prova do lastro patrimonial. Perfeito. Inclusive, um negócio interessante que você está falando em 94, mais ou menos, 95. Enfim, não lembro o ano, uns anos atrás aí. Quando eu estava ainda na ativa como magistrado, eu atuava em Tabatinga, né? Deixa eu só esclarecer, porque eu tenho certeza que boa parte de quem está nos ouvindo nunca ouviu falar de Tabatinga. Tabatinga é lá na fronteira tríplice, Brasil, Peru e Colômbia, né? Então fica bem nessa fronteira tríplice. E, na época, em um processo de um empregado contra a terceirizada e a União na defesa disse assim, opa, nós exigimos um lastro financeiro, nós temos garantia para pagar tudo. Eu fiquei emocionado, juro, eu nunca tinha visto isso. Até então, eu nunca tinha visto ente da administração pública trazer algo desse tipo. Aí disse, legal, então bacana,
a União não vai desembolsar nada porque tem a garantia. Vamos ver essa garantia. Aí a União me traz uns títulos da dívida pública de 1922. Nossa, Fala mas isso sério, é né? demais. Cara de pau. É o Enfim, mínimo, né? seria o único caso excepcionando, mas acabou não funcionando. Bem, mas o fato quando veio essa decisão do Supremo na questão de responderia caso a caso ao ser examinada a sua culpa, aí a súmula 331 sofreu uma outra alteração, né? Porque até então, como a gente havia comentado, o item 4 só fazia dizer a responsabilidade subsidiária será do tomador de serviços. E aí aparece o item 5, né? O item 4 continuou praticamente com a sua redação intocada. Tirou só aquela referência dos entes da administração pública, né? Deixando claro que era voltado para os particulares. Mas o item 5 dizia, nos casos da administração pública, responderá quando, no caso concreto, for demonstrada a sua culpa. Então, já veio, foi claramente já em obediência, não podia deixar de ser diferente, a decisão do Supremo na ADC número 16. E, ao mesmo tempo, veio o famoso item 6 também, que na prática ainda continua sendo discutido. O item 6 da súmula 331, né, só para a gente lembrar, ele diz assim, o devedor subsidiário responde por todas as parcelas nas quais tenha sido condenado o devedor principal, o empregador. Então, como é que a gente deve examinar essa disposição do item 6? Eu primeiro pego o item 4. Se o tomador dos serviços for um particular, automaticamente ele responde, no inadimplemento, por todas as parcelas nas quais tenha sido condenado o empregador. Mas, e aí passo para o item 5, se o tomador dos serviços for da administração pública, nesse caso, se ele responder, se demonstrada a sua culpa, ele vai responder por todas as parcelas nas quais tenha sido condenado o devedor principal, né? Então, o fato é que a súmula 331, no que nos interessa mais de perto, ela trouxe a separação. Item 4, o tomador de serviço particular responde a priori, pelo simples fato de ser tomador. Não interessa se ele fiscalizou ou não fiscalizou, ele vai responder. E até tem um detalhe interessante, eu já vi a argumentação no seguinte sentido, mas pera lá, digamos que um banco contratou uma empresa de limpeza ou de vigilância. Essa empresa não pagou. É justo que o banco responda? É muito justo. Por quê? Porque o banco vai pagar, mas ele vai ter regresso. Ah, mas essa empresa não tem dinheiro. Problema do banco que escolheu mal, escolheu uma empresa que não tem como ressarci-lo, não é verdade? Então, sempre vai haver culpa do banco, não tem saída. Ou ele tem como ser ressarcido, ou ele teve culpa na história. Pois bem, mas o que nos interessa mais de perto é o item 5, né? Passou a ser exigida a questão da culpa. E aí começa o inferno astral dos empregados de empresas terceirizadas, né? O que acontece? Nessa questão da culpa, né? Me permite só uma observação, antes da gente ir adiante, antes de falar sobre isso, é porque há uma distinção que, na prática, eu vejo muita confusão, né? Nós estamos aí já por volta de 2011, foi quando foi alterada a súmula 331. A ADC foi lá em 2010 e o TST alterou a súmula em 2011. Mas olha só, Cláudia, um pouco antes disso, lá em 2000, precisamente em 2000, o TST fixou uma posição diferente em relação à empreitada. É a famosa, e na minha opinião, que deveria estar soterrada, orientação jurisprudencial 191 da SDI 1, né? O que essa OJ dizia inicialmente? Né? Dizia assim, olha, nos casos de empreitada, o dono da obra não responde por nada, a não ser quando for uma construtora ou uma incorporadora, cuja atividade principal seria aquela mesma da construção, né? Ou ligada à construção. Mas só o que eu quero deixar claro, não é falar sobre a OJ, não é isso. A questão é para a gente poder diferenciar bem, né? A regra aplicável para os casos de terceirização não é a mesma aplicada aos casos de empreitada, né? Então, a gente precisa distinguir... Olha, doutora Florani, prazer enorme tê-la por aqui. A questão da empreitada, né? O empreiteiro se compromete a entregar um resultado. Vai reformar um prédio, entrega o prédio. Vai construir um prédio, entrega o prédio.
O resultado é acabou-se o contrato. Não é contínua essa prestação de serviços. Ao contrário da terceirização, em que é um serviço que se repete dia a dia e vai até o final do contrato ou de sua renovação, limpeza, vigilância, etc. Né? Então, as regras, a conceituação é diferente e as regras de responsabilização são diferentes. Né? Na terceirização, é o que a gente acabou de ver da súmula 331. O ente público responde se demonstrada a sua culpa pela fiscalização ou mesmo na escolha inadequada, no processo licitatório, por exemplo, do terceirizado. Já na empreitada, num primeiro momento, o TST disse assim, lá na OJ, se permite, eu tenho um artigo publicado, eu confesso que eu não lembro de estar publicado, eu publiquei numa revista espanhola, OJ 191, Hora da Marcha Fúnebre. Dá para perceber o que eu penso que é só J, né? Só pelo título. Pois é. Então, nesse primeiro momento, o TSE disse assim, o dono da obra não responde por absolutamente nada. Em 2016, parece que baixou alguma luz lá pelo TST e a coisa começou a mudar, mas de modo insatisfatório. Veja, o TST, ele desconsiderou décadas de jurisprudência civilista sobre o tema. O contrato de empreitada sempre foi tratado nos tribunais da justiça comum. E era pacífica a ideia de que, se o dono da obra escolheu mal o empreiteiro, ou por ser tecnicamente incapacitado e não habilitado, ou por ser financeiramente idôneo, nesse caso, o dono da obra responde sim. E o TST ignorou isso. Em 2016, teve incidente de recurso repetitivo, eu gravei esse número, acho que é IRR 190. O TST já melhorou um pouco, disse assim, olha, se o dono da obra escolheu mal o empreiteiro, que é financeiramente inidôneo, o dono da obra responde, exceto se for a administração pública. Não é verdade? Não vejo por quê, porque a escolha é ruim, seja privado, essa escolha ruim vai implicar numa empresa que não vai pagar verbas de natureza alimentar, isso é um absurdo. Enfim, e o que acontece? Um caso que eu vi na prática, sem mencionar nome, eu estou falando demais, eu reconheço, mas eu estou aqui com o dono do tempo. Se quer interromper, fica à vontade. Não, pode continuar, está excelente. Eu vi na prática, Cláudia, a seguinte situação. Uma empresa pública, tá? Ela ia reformar os prédios, dezenas de prédios, em todas as cidades, em todos os municípios do estado do Amazonas. A empresa vencedora ofereceu um preço muito mais baixo do que o segundo colocado. Mas por quê? E não perceberam que o contrato seria inexequível. O que aconteceu? Essa empresa vencedora, com certeza já tinha essa intenção, terminada a obra, ela recebeu os pagamentos e desapareceu, ela não pagou ninguém. Ela deixou centenas de empregados sem receber o que lhes era devido. Moral da história, essa empresa pública foi beneficiada porque obteve um preço melhor e os empregados não receberam nada. Uns poucos, o TRT aqui de Manaus, ele ignorou a OJ e condenou a empresa pública, né? Mas, na sua maioria, tem empregado até hoje que não recebeu um centavo. Porque, na minha concepção, posso estar errado, mas na minha concepção isso não faz sentido. Mas o fato é que essa é a situação atual. Quando for caso de empreitada, o ente da administração pública não responde, mesmo que tenha escolhido mal, né, o empreiteiro. Já na terceirização, ele vai responder nos casos de culpa, não é verdade? Então, prossigamos. Pois não. Muito bom. Não, excelente essa equiparação, né, porque são coisas distintas, mas que realmente a lógica é a mesma, né? A lógica de responsabilidade é a mesma. É a mesma. Eu vou confessar um negócio para você. Nos casos concretos, quando eu pego esses casos de empreitada que envolvem ente público, eu prefiro abrir mão de valores, reduzir valores, para deixar no rito sumaríssimo. Por quê? Porque eu sei que no TRT eu ainda tenho chance, dependendo da turma, tem turma que acha que é absurda a SOJ e condena o ente público. E aí, como não cabe recurso de revista, porque violação de OJ não permite, né, em sumaríssimo, eu acabo ganhando. Mas, enfim, se você lançar para ordinária, vai perder no TST por causa da OJ. Não tem saída. Excelente estratégia, né? Quer dizer, quem está nos ouvindo aqui no que não tinha pensado nisso, estratégia perfeita.
É melhor uma não. saída, Falou. né? Olha, Sim, como sim, você sim. observa, eu me adaptei rapidamente de juiz para advogado. Eu já sou advogado pleno. É isso, é isso. Vamos indo. Pode caminhar, vamos Pô, caminhando. não, vamos lá. Tá, aí o que acontece? Essa questão da culpa, né? Isso gerou a questão dessa prova da culpa. E aqui a gente chega ao nosso foco principal, né? Bem, disse o Supremo, disse a nova redação da súmula 331, que o ente da administração pública, ele responde se demonstrada a sua culpa. E a Torre de Babel que a gente viu foi exatamente nesse aspecto. O que é demonstrar a culpa, não é verdade? É o empregado que tem que demonstrar que a administração pública não fiscalizou e por isso tem culpa? Ou, ao contrário, é o ente da administração pública que precisa provar que fiscalizou e, se não provar, será presumida a sua culpa, né? Pois bem, veio decisão para tudo que é gosto. Num primeiro momento, não nos regionais, pelo menos nos regionais eu não detectei isso aí, mas no próprio TST começou a avolumar a ideia de que, não, pera lá, o Supremo disse que o empregado é que tem que provar a culpa da administração pública. Mas como, cara pálida? Não tem como, né? A documentação fica toda com a administração pública. Como é que o empregado vai ter acesso a isso? Né? E o que é pior, Exatamente. Cláudia, sabe o que eu vi muito na prática? Alguns juízes, né, resistiam, aí outros aderiram, outros resistiam, mas eu via na prática assim, um determinado ente público, ele percebeu que na audiência, os advogados reclamantes passaram a querer tomar o depoimento pessoal do preposto. Para quê? Para arrancar uma confissão, não é verdade? Para Sim, arrancar. claro. No início funcionou, o preposto dizer não tinha fiscalização. Chegou a falar, mas Sim, teve muita confissão assim, pronto, está aprovado. Mas aí, o sim. que esse ente público, que eu estou pensando especificamente, fez? Ele simplesmente não mandava o preposto, ele preferia a revelia em confissão. E aí não Que tinha como coisa, né? arrancar a confissão Sim, específica da prova. E aí ele sim. recorria, e no TST geralmente vencia, dizendo, não, pera lá, Ah, não é pela revelia que vai presumir a falta de fiscalização e a culpa. Não foi provado pelo reclamante, então eu não posso ser responsabilizado. E essa estratégia vinha funcionando, né? Eu digo até porque realmente eu acho que demorou a ser percebido, até que se percebeu o seguinte, no TST, algumas turmas disseram, mas pera lá, só um instantinho, né? O Supremo disse realmente que tem que ser demonstrada a culpa, né? Mas o Supremo não definiu que o ônus da prova seria do empregado. Se você observar, em várias decisões do TST, constou o Supremo disse que o ônus da prova é do empregado, não é verdade? Mas não disse, muito pelo contrário, né? Houve essa até porque até porque não seria matéria constitucional para o TST também, para exatamente. o STF se pronunciar, né, se, no tocante ao ônus da prova, né? Não teria por quê. Na verdade, né, ao longo dos debates na DC 16, foi dito, houve realmente essa ideia de que seria, mas tem que ser o ônus do empregado, até porque a ministra Rosa Weber votou de uma forma e acabou o voto dela sendo afastado. Mas se você fizer a contagem nos debates, não formou maioria para formar tese. Além do mais, isso que você acabou de falar, não é matéria constitucional. Isso ficou muito Sim. claro porque lá no Supremo houve embargos. E nos embargos, os embargos pediam exatamente que o Supremo, de modo expresso, fixasse o ônus da prova é do empregado. E o Supremo disse que não ia fixar, precisamente por não ser matéria de discussão, porque não era matéria constitucional. Foi com É. base nisso que as turmas do TST começaram a mudar e disseram, pera lá, o Supremo disse que o ônus da prova não é matéria constitucional. Então, cabe a nós, TST, dizermos de quem é esse ônus da prova. Se você observar, inclusive, a decisão do ministro Cláudio Brandão, que você falou no início, Uhum. ela teve origem nas discussões sobre uma súmula da Bahia. A súmula da Bahia era exatamente o contrário do que vinha sendo decidido. A súmula dizia, olha, o ônus da prova é do ente público. Foi um caso desse que deu origem à decisão da SDI, que foi, né, em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, mas o acordo foi publicado agora, acho que em março, salvo engano, deste ano,
nos embargos, né, de divergência para a SDI1, uma decisão relatada de modo brilhante. Eu vou até dizer o número de folhas para você. Tem 41 folhas só dele, porque eu li aquilo de cabo a rabo, com algumas divergências registradas também. Mas o fato é, nessa decisão muito boa, tecnicamente, do ministro Cláudio Brandão, ele disse isso. A gente olha por minha conta, claro, ele não disse isso. Ele disse, gente, o Supremo disse que não pode ser atribuída a responsabilidade de modo automático para a administração pública, mas ele não disse de que é ônus da prova e nem poderia dizer porque, como você disse, não é matéria de natureza constitucional. Então, nessa matéria infraconstitucional, a última palavra será a do TST. E ele entendeu, cá para nós com toda a razão, que não faria sentido atribuir esse ônus da prova para o empregado, porque o empregado não tem nada. Toda a documentação que pode permitir provar está com o ente público, não é verdade? Até porque você não prova que não foi feito. Em regra, você não prova o fato negativo, não é verdade? Você não tem como provar que o Estado não fiscalizou. O Estado é que precisa provar que exerceu a efetiva fiscalização. Além do mais, aí voltando lá na Lei 8666, se a gente observar, a Lei 8666, lá por volta do artigo 58, 59, diz que nesses contratos com particulares, precisa que o ente da administração pública exerça a fiscalização da execução. O que é? É o 67, né? Oi? O 67? É por aí, eu não lembro o artigo exato. É o 67, é o 67, exatamente isso. Mas o que é essa execução? É a obra em si, até porque nem sempre é uma obra, né? Sim. Ou vai também envolver o contrato trabalhista? E aí, se a gente fizer um retrocesso lá para o artigo 28 e 29, principalmente o 29, ele estabelece uma série de obrigações ligadas ao direito do empregado que têm que ser feitas pelo ente da administração pública. Por exemplo, duas delas chamam atenção de cara. A administração pública tem que verificar a regularidade quanto ao FGTS, não é verdade? E a inexistência de débitos inadimplidos na Justiça do Trabalho. E nada disso é feito, né? A gente vê na prática casos em que a empresa já foi condenada em dezenas de processos, tem lá a certidão negativa disponível no site do TST, mas ela é normalmente contratada para a licitação. Sei lá, alguém deixou de fazer aquela inclusão no cadastro negativo, que deveria ter feito, e essa empresa é contratada de um modo normal. Para você ter ideia, Cláudia, eu vi dois casos concretos distintos. Em um deles, a terceirizada passou 9 meses sem pagar salários. 9 meses, né? Em outro, essa terceirizada ficou 2 anos sem recolher FGTS. Agora, aí veio interessante, ao longo desse prazo todo, o Estado pagava regularmente as faturas mensais. Não tem lógica. Esse caso, eu acho que esse caso, a culpa ela é até presumida, não é nem que fazer a prova da culpa. Eu acho que deveria ser. Eu né? Confesso que nos casos, eu fiquei com medo de falar em culpa presumida, porque aí tinha uma reação muito forte à culpa presumida. Mas não tem como sair, é presumida, né? 2 anos de negociar FGTS e o Estado não percebeu, claro que a culpa é presumida. Né? Alguns casos em que o empregado passava, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio no estabelecimento do ente público sem carteira assinada. E ninguém percebia isso e vai dizer que fiscalizou, que tem que provar que não fiscalizou. Não tem lógica isso, né? Bem, felizmente, nessa decisão da SDI1 de dezembro do ano passado, a SDI1 disse assim, de fato, o empregado não tem como provar. Ele disse assim, e não se trata, eu acho esse ponto importante, não se trata de inversão do ônus da prova. Não, é uma prova que desde o início tinha o ônus atribuído ao ente público. Né? É porque, você deve ter visto também, algumas decisões falando da inversão do ônus da prova. Não, é que o ônus da prova é mesmo do ente público. Né? Então, ele deve trazer aos autos elementos que comprovem a fiscalização. E se não os trouxer, será entendido que ficou caracterizada a sua culpa porque deixou de cumprir com o ônus. Né? Certo. Pois bem, pois não.
Não, eu ia dizer que é exatamente isso, porque a alegação da administração pública que não agiu com culpa é um fato impeditivo do direito constitutivo do autor. Então, se ela alega um Exatamente. fato impeditivo, o ônus já é dela, não há nem que se falar em inversão do ônus da prova. Exatamente. E além Não lá é? da prova diabólica do artigo 373, agora também da CLT, né? 418, não tem nem para onde correr. Perfeito, Na perfeito. verdade, eu prefiro a expressão prova demoníaca, porque Sim. é mais do que diabólico esse negócio. Mas, enfim, o fato é que, mesmo depois dessa decisão do SDI, algumas turmas do TST continuaram a decidir de modo diferente. Não, o ônus da prova é do empregado, né? Salvo engano, acho que a quarta turma continuou a decidir dessa forma. E isso começou a gerar, claro, a interposição de embargos para a SDI. Lógico, né? Está divergindo a adesão da SDI. Ao mesmo tempo, houve algumas reclamações constitucionais contra o TST, porque teria supostamente descumprido a decisão lá do Supremo. E aí, quando foi agora, no dia 10, semana passada, exatamente 5 dias atrás, a SDI julgou um pedido de vista regimental, um agravo em vista regimental, e reafirmou a decisão anterior. Disse, epa, pera lá, nós reafirmamos que, de fato, o Supremo não definiu sobre matéria infraconstitucional, que seria a questão do ônus da prova, e, portanto, cabe ao TST, e este TST, por sua SDI, já pacificou que esse ônus é doente da... Não, do ente, não doente, né? Da administração pública. Agora, só para finalizar, se me permite uma observação, claro que essa questão vai ser levada, a administração pública não vai deixar de levá-la novamente ao Supremo, seja pela reclamação, seja em recurso extraordinário, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida, Cláudia, de que o TST está correto, porque de fato não é matéria constitucional, não cabe ao Supremo definir matéria legal, né? Matéria de lei ordinária, que é a questão do ônus da prova. Isso em tese, mas eu acho que todo mundo concorda que hoje o Supremo é uma caixinha de surpresas. Então, assim, eu não acharia de outro mundo se viesse uma decisão do tipo, não, essa matéria quem define é o Supremo. Eu, sinceramente, espero que não, porque, na minha visão, tecnicamente, a decisão do TST está correta. Mas, mais do que isso, né, foi até realçado no voto pelo ministro Arthur Pimenta da Veiga, que, na verdade, não é uma simples questão de ônus processual, é uma questão de preservar a dignidade do trabalhador. É aquele cara que foi contratado e a gente já sabe que aquela empresa não vai pagar, que são os mesmos que se apresentam várias vezes, não vai Sim, pagar sim, e esse empregado não vai receber sequer seus salários. Quer dizer, a sim, questão não é sim. puramente técnica, não é puramente de ônus da prova, ela vai um pouquinho além e mexe com a dignidade humana. Sim. E talvez essa interpretação vá ao encontro do que o STF possa se basear numa decisão, né? Porque me parece que eles entraram um pouco com esse argumento na decisão dos embargos. O ministro Fachin fala sobre a valorização do trabalho, fala sobre dignidade de pessoa humana, eles entram um pouco nessa questão, né? Então, talvez vão se alinhar aí a essa definição do TST. Pois assim, se o Supremo se pronunciar sobre isso, eu acho que a decisão do TST dança, minha opinião. É por isso que eu espero que o Supremo diga, olha, pera lá, isso aqui não é matéria constitucional, vamos respeitar a decisão do Sim, TST. É o que a gente é. espera, né? Enquanto isso, vão ter que aguardar aí a suspensão de todos os processos, ainda talvez por muito tempo, né? A solução desses casos e suspensão das decisões por muito tempo ainda, né? Pois assim, a nossa retrospectiva não nos permite a esperança de aguardar uma solução rápida para o caso, né? Infelizmente, É isso. é Professor, isso. você quer mais alguma colocação? Estamos aqui no nosso tempo regulamentar. Queria fazer mais uma exposição, terminar a sua fala. Eu poderia dizer o seguinte, olha, bom, advogados que estejam nos ouvindo, né, pouco importa o que venha a decisão pela frente, não desistam, recorram, sustente a sua posição, porque se você não sustentar, vai transitar em julgado, você dança, né? Eu vou dar exemplo, Cláudia. Em algumas decisões de turmas em que foi afastada a responsabilidade subsidiária, mas que a gente já conhece a empresa que ela não iria pagar, eu
insistir em embargos para a SDI. Ou então, quando foi decisão monocrática, agravo regimental, agravo interno lá para o presidente da turma, para tentar reverter. Aí alguns colegas disseram assim, mas isso é perda de tempo. Pode ser, mas uma coisa eu sei, se eu não fizer coisa alguma, eu já perdi. Se eu recorrer, quem sabe, né? E agora os recursos vêm dando certo, vêm sendo acolhidos. Não tenha dúvida, né? E por isso que é tão importante, e às vezes a gente questiona um pouquinho, a eficácia da súmula vinculante, né? Porque numa súmula vinculante, ela engessa essa possibilidade da gente continuar ali discutindo e batendo numa tecla ou em alguma coisa que pode parecer, no primeiro momento, imutável, né? Mas pela insistência e pelos recursos a gente consegue mudar. Então, eu acho que é fundamental, e essa sua orientação para todos os advogados é importantíssima. Sabe o que isso parece? Tem uma história antiga, você já deve ter ouvido, de que havia um velhinho que todo dia em uma praça ele subia em um banco. Velhinho não sou eu não, tá? Apesar do cabelo branco. É outro velhinho. É jovem. Esse velhinho subia em um banco e pregava, exortando para que as pessoas fossem boas, que fizessem um bem, que tivessem solidariedade. E as pessoas passavam, não davam a menor bola para o velho, riam dele, quando falava era para caçoar, ficavam zoando com o velho. Enfim, um belo dia, uma senhora com pena foi lá e disse, meu velho, não percebes que ninguém te dá atenção e quem fala contigo é para zombar de ti? Ele disse, percebo. E por que continuas falando? Ele disse assim, porque o dia que eu me calar, eu deixei que eles me vencessem. Então é isso, não vamos deixar que nos vençam. Professor, parabéns pela excelente exposição. A sua didática é excelente, um tema tão árido, um tema tão complexo, mas foi realmente transmitido com muita clareza, né? Que a gente, com certeza, nós vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto novamente. Espero encontrá-lo presencialmente, de preferência, para a gente trocar ideia e ter oportunidade de outras reflexões. Em nome da BRAT, da nossa presidente, doutora Alessandra, doutor Otávio, doutora Carla Patrícia, então, todos eles, eu agradeço a sua presença e espero encontrá-los numa outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade oferecida. E foi um Até prazer. logo, boa tarde. Boa tarde, Tchau. boa tarde a todos. Boa tarde a todos.